Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um programa do nosso canal. Na noite de hoje, já que é o quinto domingo, como eu sempre falo aqui, quando houver um quinto sábado ou um quinto domingo, a gente convida alguém de forma avulsa e não tem um programa fixo aqui no nosso canal. Agora, deixa aqui eu dizer uma coisa, né? Esses convidados que vêm de vez em quando, não de forma fixa, são do mesmo patamar, do mesmo nível daqueles que estão aqui sempre, né? É porque, infelizmente, eu queria ter tempo para fazer um programa com todos, mas não há tempo, né? Então, na noite de hoje, com muita alegria, eu vou receber aqui Paulo Neto, grande escritor, pesquisador espírita de mão cheia, um dos melhores pesquisadores espíritas do país, né? E o Paulo, minha ligação com o Paulo já vem de antanho, né? Mesmo antes de conhecê-lo. Uma obra que eu sempre cito muito na Casa dos Humildes, né? A Alma dos Animais de Paulo Neto. Né? Essa obra eu adquiri antes de conhecer Paulo Neto. Eu já entrevistei. Não vai ser a primeira entrevista aqui com Paulo, né? Uma obra maravilhosa, A Alma dos Animais. Né? Vejam a diversidade, como o Paulo é um pesquisador diversificado nos temas. Já. Essa obra, que para mim permanece sendo como a maior obra do Paulo até agora, Kardec e Chico, dois missionários. Já. Kardec e Chico, dois missionários. Essa obra trata da questão da tese do Chico ser a reencarnação de Allan Kardec. Tá? Uma tese que a gente até vai se debruçar aqui também na noite de hoje. Não apenas sobre ela, mas também. E eu sempre digo, eu acho que o Paulo não gosta muito quando eu digo isso, né? Que eu não fecho nada 100%. Eu já acreditei nessa tese, não tenho vergonha de dizer, em determinado momento da minha trajetória. Depois, com o tempo, fiquei em dúvida. Hoje eu desembarquei dessa tese. A própria pesquisa do Paulo me deu elementos para não ter essa convicção, mas também os meus amigos pesquisadores. Já. Quando eu me debrucei sobre a obra de Kardec através dos documentos, eu vi ali na minha frente os documentos do ACOL, do CSA e do Espiritismo, né? Então você não vê uma correspondência psicológica, não, um continuismo. Para mim, o Chico não foi Kardec. Hoje, agora eu vou fazer umas considerações aqui, né? Não como advogado do diabo, né? Mas levantar, ponderar com Paulo que há argumentos, pelo menos, digamos assim, peremptórios de outro lado. Eu reconheço que sim, há alguns argumentos peremptórios, né? Mas o livro que vamos tratar hoje aqui é Chico Xavier, Uma Alma Feminina, aspecto inédito da sua biografia. Também do Paulo, esse livro com o livro de Kardec, eu acho que se completam, viu? Chico Xavier é uma alma feminina, um aspecto inédito da sua biografia, né? Então, vocês veem que eu estudo as obras daquele que eu vou entrevistar. Aliás, né, pessoal, eu estou nessa estrada já há décadas, já, mais de 40 anos de espiritismo. A gente, 40 anos, né, quem gosta de estudar tem uma vasta leitura. Né? Então, não entrevisto ninguém aqui que eu não conheça o material do qual eu estou perguntando, questionando. Né? Eu acho que, pelo menos, essa credibilidade. Quem fala são os entrevistados. Né? Eu falo pouco, eu não sou a lá Jô Soares, eu abro o microfone aqui para todos. Agora, minhas pontuações, eu quero passar isso, uma tranquilidade, porque a gente vem nessa labuta há muito tempo. Tá? E é uma alegria conversar com esses amigos, já, com esse pessoal que tem uma envergadura.
bem maior que a minha. Isso aí eu admito. Aliás, eu não tenho envergadura. Eu tenho apenas tempo de espiritismo. Tá? E o tempo de espiritismo, antiguidade não dá posto. Tenho consciência disso também. Ok? Pessoal, então vamos lá. A noite de hoje promete. Né? Eu tenho aqui 8 programas já. Ontem mesmo a gente assistiu Leonardo Marmo sobre as questões dos mundos habitados. Já. Programa de Chico Xavier, que sempre tem mensalmente. Temos programas aqui com Carlos Sete Bastos, CSI do Espiritismo, pesquisa de Kardec aqui em tempo real. César Perry de Carvalho, ex-presidente da FEB, com suas memórias e reflexões. Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa, com a obra de Leon Denis trazida aqui. As filhas de grandes baluartes, né? O Herculano Pires e o Hermínio Miranda. Temos um programa com Ana Maria Miranda, filha do Hermínio, sobre a vida e a obra do pai. De igual forma, Dona Heloísa Pires, a educadora, filha do Herculano, trazendo a vida de Herculano aqui. Temos uma resenha literária com Silvio Mariano, pesquisador espírita, e um programa sobre Bezerra de Menezes, com o historiador e o maior biógrafo de Bezerra até hoje. Para mim, aquele que trouxe a biografia definitiva, Luciano Klein. 8 programas, cada programa desse já tem uma playlist extensa aqui, só é vocês acessarem pelo tema, o que gostarem, né? E a gente inaugurou recentemente um sistemazinho de cortes, né? De cortes que aparece aí para o pessoal, né? Cortes dessas entrevistas, né? Interessantésimos. Eu não digo nem interessantíssimos, viu? Interessantésimos. Ó. Nesses cortes a gente está sendo cirúrgico, né? Trazendo coisas impactantes. Né? Ok, pessoal? Então vamos iniciar o nosso programa da noite de hoje, elevando o pensamento a Deus, agradecendo ao nosso Pai de bondade infinita. Possamos, junto com Paulo Neto, na noite de hoje, trazer luz a temas intricados e difíceis sobre Chico, sobre o Espiritismo, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Meus amigos e irmãos, deixa eu colocar o querido Paulo Neto aqui. 2 minutinhos. Pronto, meus queridos amigos e irmãos, já estamos aqui com Paulo Neto Sobrinho, grande pesquisador e escritor aí das Minas Gerais, aí pertinho de onde viveu o Chico Xavier, no estado que viveu o Chico. Paulo Neto, meu amigo, quanto tempo? Te entrevistei na pandemia, mas de lá para cá a gente nunca perdeu o contato, né? Tudo bom, Sim, graças. Paulo? Tudo bem, ô, Bruno. Um prazer estar aqui conversando com você. E você é dos poucos, a gente pode falar que é amigo de coração mesmo. A gente reconhece o seu trabalho de divulgação do Espiritismo, e isso eu acho importante que nós precisamos divulgar mesmo, porque o que anda espalhando por aí, nós precisamos de gente que coloca as coisas no eixo, vamos dizer assim. Então, eu tenho uma estima muito grande por você e pelo seu trabalho, tá? Eu te agradeço os envios que você me manda sempre, né? Paulo, eu falei na apresentação, mas quero falar na tua frente. Eu sou um leitor da tua obra, né? Antes de conhecer você, eu já divulgava A Alma dos Dos Animais, animais. de Paulo Neto. Depois, Chico Xavier, Os Dois Missionários, né? Então, e o Paulo, quando lançou a obra, há pouco tempo, Chico Xavier, Uma Alma Feminina, o Paulo me mandou com oferecimento, né? Bonito, né? De amizade. Eu te agradeço muito. Paulo, hoje a gente vai falar sobre essa tua pesquisa, mas eu acho que vai haver momentos que os temas das duas obras se entrelaçam, né? Com certeza, com certeza. Se entrelaçam. Então, a gente, Paulo, a gente conversa sempre. Quando saem as polêmicas, Paulo recentemente questionaram as pesquisas de Paulo, eu saí com um comentário em defesa do Paulo. Eu quero mandar um abraço, Paulo, se você me permitir. Um abraço para você, Shirley Siqueira,
que eu acho essa moça maravilhosa. Paulo, quando um indivíduo questionou tua pesquisa, eu fiz um comentário, mas o que me impressiona nessa moça, na Shirley, né, é que ela defendeu o teu trabalho de pesquisa como uma leoa. Ela não fez um comentário. Ela entrava nos chats onde a pessoa estava nas páginas do Facebook e contra-argumentava e com propriedade, né? Ela Mas é uma amiga valorosa sua, né, Paulo? porque ela conhece a minha pesquisa. E eu já te falei uma certa vez, todo o trabalho meu eu envio para amigos. Quando o trabalho é espinhoso, polêmico, eu busco mais amigos para mandar. Porque eu quero passar para o público o que é verdadeiro. Eu não quero ser o dono da verdade, entende a diferença? Não sei, eu quero passar o verdadeiro. Então, eu quero saber se o que eu estou falando está certo, tem coerência doutrinária, se a linha de argumentação está boa ou não, né? Então, eu busco muito a essência da doutrina. A minha opinião vai em segundo plano. É óbvio que quando você escreve alguma coisa, mesmo que você está pesquisando, a sua opinião sai no meio, tá certo? Mas o fato da minha opinião sair no meio, eu não quero impor a minha opinião a quem quer que seja. Eu passo as informações, você lê as informações e dali você tira a sua conclusão. O padre está certo ou está errado, e ponto. Não entra nem no mérito disso. Então, ou seja, como ela conhece todo o meu trabalho, tudo, principalmente recentemente, tudo que eu estou mandando para ela, então ela conhece a essência do meu trabalho. Por isso que ela defende. Então, quem não conhece, fala bobagem. Mas o que, é que pode fazer, né? Mas eu fiquei fã da Shirley desde a época que eu disse a você, né? Paulo, isso não é uma amiga, não, isso é uma leoa, né? É. Shirley, um beijo. Mas, Paulo Neto, vamos lá, tá? Antes de adentrar a tua pesquisa, queria fazer uma pergunta que ela tem que ser feita logo de saída, né? Pesquisador, escritor Paulo Neto, para você, qual a dimensão para o Espiritismo dessa figura que a gente vai tratar muito aqui na noite de hoje, Francisco Cândido Xavier? Olha, o Chico, nós podemos dizer que é um ícone no movimento espírita do Brasil. Então, ele passou a ser uma referência, Bruno, principalmente depois do programa Pinga Fogo, em 1970, 1971, por aí, e que ele participou de dois programas, se não me falha a memória, da TV Tupi, e aí repercutiu no Brasil inteiro. Então, a partir daí, o Espiritismo tomou uma outra vertente, né, visto pelo público, e ele foi muito feliz nas respostas que ele deu, obviamente assistido por Emmanuel, então essa repercussão também foi muito positiva. E mais, o Chico é uma pessoa, ou foi, melhor dizendo, né, porque já desencarnou, que dedicou toda a sua vida a favor do próximo. Do próximo. Tanto na parte material de doação de mantimentos, dinheiro que punha na mão das pessoas, quanto na parte que eu acho mais importante que é da doutrina espírita, que é aquela parte das cartas consoladoras, as cartas autênticas, porque quem tem visto por aí, né, Bruno? Você sabe, né? É bem problemático. Então, as cartas deles são autênticas. Então, eu digo assim, quando a mãe perde o filho, o que você vai falar para ela? Ah, você tem que aceitar, porque Deus quis. Isso é fácil de falar. Mas será que ela vai acreditar mesmo que Deus quis, né? Agora, se você passa para ela uma carta, que nessa carta ela reconhece o filho, ô, cara, isso é uma fé, que assim, não, eu tenho certeza que eu vou encontrar depois. Então, isso para mim está acima de tudo, cara. Então, o trabalho dele eu valorizo por isso. Bom, Paulo, eu queria, primeira pergunta da noite, já entrando ao tema, não é? Chico Xavier, você sabe que tem a tese do Chico ser Kardec ou não ser Kardec, né? As duas teses. Alguns veem um trabalho como o teu, tá? E podem dizer assim, né? Mas que importância tem isso, né? Se Chico ser Kardec ou não, né? Se debruçar sobre isso, né? Só tem que a tese do Chico ser Kardec aqueles que se debruçam, que divulgam de forma intensa. E, para mim, com propriedade, a única resposta
que eu vejo no movimento espírita, sedimentada com conteúdo e com fôlego, é a de Paulo Neto. A minha primeira pergunta para você, Paulo, isso é uma questão sem importância, se o Chico foi ou não foi Kardec? Ô, Bruno, essa questão torna-se importante do seguinte ponto, porque como tem muitas pessoas que advogam a tese que é, e se a gente analisar mais profundamente, vai ver que não é. Então, o nome do espiritismo acaba sendo prejudicado na comunidade, tá certo? Então, nós temos que definir, é ou não é. Inclusive, eu acho até meio chato, vamos dizer assim, se eu puder falar assim, as federativas não tomar posição nessa questão, tá? Isso fica tudo de fora. E deixa a briga acontecer para lá, tá certo? Então, o que acontece? Quando você pega e faz uma análise sem, sem paixão nenhuma, uma análise isenta, você vai chegar à conclusão que não tem a menor possibilidade de Chico ter sido Allan Kardec. A menor possibilidade. Inclusive, esse livro, A Alma dos Animais, ele surgiu, foi daí. Aquele livro que você mostrou aí, da Kardec e Chico, dois missionários, esse aí. Esse é o volume 1, versão impressa. Eu tenho mais 3 volumes, Bruno. Então, ao todo, de pesquisa, eu tenho 1.400 páginas, aproximadamente. Então, é um trabalho de fôlego. Então, dentro desse trabalho de pesquisa, é que eu comecei a perceber esse lado, vamos dizer assim, entre aspas, feminino de Chico. E aí eu resolvi focar nesse ponto para tentar fazer uma pesquisa que sim ou que não. Para mim, o que desse era isso que eu ia defender. E quanto mais eu ampliei a pesquisa, mais eu chegava à conclusão que tinha tudo a ver com Chico, ou seja, ele tinha o psiquismo feminino mesmo. Não tenho dúvida disso. Hoje não tenho mais. Paulo, aí vamos primeiro para a tese do Chico Xavier Kardec, né? Eu vou te fazer a pergunta de forma inversa mais na frente, mas por hora você sabe que foi lançado um livro pelo doutor Weimar Muniz de Oliveira. Esse foi o único do movimento federativo, que eu saiba, que presidiu a Tem outro. federação, tá? Que foi o presidente da Federação Espírita de Goiás. O doutor Weimar Muniz de Oliveira lançou essa obra à volta de Allan Kardec. Confesso a você, Paulo, eu digo às vezes brincando quando eu estou numa live, eu não sei se meu amigo Paulo Neto fica chateado, né? De eu dizer assim, eu por muito tempo, eu fui adepto dessa tese. Vou lhe Uhum. dizer por quê e perguntar a você. Depois, me debruçando sobre o teu trabalho. E sobre as pesquisas do Carlos Sete, do Adair, quando a gente se defronta com o pensamento de Kardec mesmo, ao vivo e a cores, eu desembarquei. Mas a minha pergunta, porque permanece a minha opinião nesse sentido, queria saber de você. Paulo, há aqueles agressivos, fanáticos, que eu não estou falando no momento desses aí. Ah, só que quem lê a obra vê personalidades aqui, gente muito boa, sensata, figuras respeitáveis, como a doutora Marlene, como o querido doutor Elias Barbosa, não é? Uma pessoa, como você falou aí, do Chico, também voltada para o próximo. Você reconhece isso, Paulo, né? Que há valor em alguns que defendem essa tese do Chico de Bruno, Kardec. o que a gente percebe é o seguinte: dentro da obra do Dr. Weimar, ele vai trabalhar muito com opiniões de terceiros. O fulano acha, ciclano acha, Marlene, não sei o quê, mas ele não tem uma pesquisa para fazer a comparação. Então, veja bem uma coisa interessante. Para me falar que uma pessoa qualquer é reencarnação de outra, eu preciso ter elos de ligações. Esses elos de ligações, nós vamos chamá-los de reminiscências do passado ou tendências instintivas. Então, vamos supor que numa vida passada você foi professor e era professor dedicado, gostava da área de educação.
Então, você reencarna. Então, nessa vida presente, você tem que trazer alguma coisa da área de educação, mesmo que você não seja professor, cara. Deu para entender? Você vai escrever um livro, vai pesquisar sobre educação. Então, essa parte sua vai ter que sair de um jeito ou de outro. Porque as reencarnações são, são acumulativas, vamos dizer assim, os conhecimentos são acumulativos. Então, não há um delete do passado para você começar de zero. Por quê? O seu passado está registrado no seu inconsciente. Ok? Então, quando a gente passa a analisar o caráter do Chico com o Kardec, não bate. Você não vê elo de ligação nenhum entre os dois. Então, a gente respeita as pessoas da opinião, porque achar, todo mundo pode achar, é um direito de cada um. Mas vou só te contar um caso. Só te contar um caso. O doutor Weimar, ele vai citar o livro Kardec Prossegue, de Adelino da Silveira. Você sabe disso, né? Bom, muitos desses aguerridos defensores da tese de Chico e Kardec vai citar esse mesmo livro, porque Chico teria doado esse livro para várias pessoas com o autógrafo dele. Tipo assim, ele está assinando embaixo. Certo? Bom, o que não te contam? Você quer saber? Primeiro, 6 anos depois, houve um livro cujo título é o seguinte: Será Chico Xavier a reencarnação de Allan Kardec? Esse livro ele surgiu, foi publicado, de Antônio Corrêa de Paiva, para combater Kardec prossegue, para combater a tese de Kardec consegue. Então, é uma pessoa, o Antônio era uma pessoa que tinha intimidade com Chico por 40 anos, então não é qualquer um, tá? Não é qualquer um. Bom, aliás a isso, vamos fazer eu resolvi, porque nessa pesquisa eu precisei de trabalhar isso, eu resolvi fazer uma análise da obra Kardec Prossegue. Então, o que eu encontrei nessa obra? 60 páginas da obra vai contar casos de Chico, ok? 31 páginas vão contar entrevistas de Chico, que o Chico deu por aí. E 3 páginas são frases que Chico falou por aí. E aí, tem uma página só, e não é toda escrita, porque o texto não é tão grande para encher a página inteira, que o Adelino vai fazer uma pergunta para Chico. E a pergunta para Chico é essa, que Adelino faz. Allan Kardec realmente reencarnou no início do século, como está previsto no livro Obras Póstumas? E Chico disse bem assim, na lata, como diz o outro, né? Eu não posso dizer coisa nenhuma, porque eu não tenho informações positivas de Emmanuel sobre o assunto. Uai, o Chico está aqui, está negando que não é Kardec. Então, o que nós temos no livro do Adelino? Voltando. Então, o resto, mais ou menos nas 7 páginas, ele vai desenvolver os argumentos dele para sustentar o achismo que Chico é Kardec. Deu para entender? Então, dentro da minha visão, quando o Chico assina o livro, ele está assinando em cima do depoimento dele, não da opinião de Adelino, que acha que ele é Kardec. É muito simples para mim. Então, o fato de ter assinado não comprova que Chico é Kardec, porque Chico assinou o livro da Adelino. Tá? Ele está assinando no que ele diz. Ó, eu não sou. Tá? E o Kardec nunca me... aliás, Emmanuel nunca me falou. Ora, isso eu acho até mais do que negar. Quando ele fala que Emmanuel nunca me disse, é mais do que negar que é. Tá certo? Então, esses detalhes que eu estou falando que as pessoas não percebem. Então, fica trabalhando com o que os outros acreditam ser e não vai na essência. Porque quando você vai na essência, aí a coisa fica meio complicada. E outra coisa, você tem a obra, você conhece a obra, Chico Diálogos e Recordações. Rapaz, que bom que você falou. Estou com ela aqui, do Arnaldo Rocha, com o Carlos Arnaldo Alberto Braga, Rocha. meu amigo. Pois, Entrevistei o autor, Carlos pois é. Alberto, viu? Estou com ela aqui, rapaz. Se não me falha a memória, a primeira edição desse livro saiu no ano de 2006. E você sabe quem que publicou essa edição?
União Espírita Mineira. A União Espírita Mineira é a federativa do Estado de Minas Gerais. Então, nós temos duas federativas publicando obras, uma a favor de que Chico é Kardec e outra a favor de que Chico não é Kardec. Diante desse reboliço todo, parece que a União Espírita Mineira não gostou dessa ideia e desistiu de publicar essa obra em outras edições. Aí a editora O Clarim assumiu a publicação dessa obra e a primeira edição, aliás, nesse período, quando estava sob a responsabilidade da União Espírita, se não me falha a memória, eles conseguiram vender 14 mil exemplares. Ok? Aí o Carlos Alberto passou para a editora O Clarim. A primeira edição da editora O Clarim foram 10 mil exemplares. O que você acha? Então está aí a prova concreta de que a obra tem valor. E o Arnaldo Rocha é uma pessoa que conheceu o Chico, isso não se discute. É uma pessoa que jamais aproveitou do nome de Chico para aparecer ou fazer qualquer coisa, para vender livro, para ser convidado em palestra, absolutamente nada. Então, na minha percepção, é um cara confiável. Agora, o que eu já falei, inclusive com o Carlos Alberto, o fato das reencarnações de Chico que surgem na obra, por volta de umas 12, se não me falha a memória, todas no sexo feminino. Então, aí sustentaria a nossa tese do Chico alma feminina. Vai, pode falar. Paulo, só um adendozinho, que é muita gente nova que vê o programa, né? O Arnaldo Rocha, grande amigo, né? Desde o princípio da atividade Sim, do Chico, e o esposo do do espírito Meimei. Meimei, tão Isso. conhecido, somente isso. Sim, e ele que foi escolhido por Emmanuel para coordenar a reunião mediúnica que Chico participava, cara. Então não é qualquer um, certo? Então, então assim, ó, então dentro dessa obra nós teremos mais ou menos umas 12 reencarnações de Chico, todas elas no sexo feminino, como eu disse. Então eu sustentaria o psiquismo feminino de Chico, tá? Mas eu não bato martelo, porque eu só tenho praticamente uma fonte. Aliás, depois aparece uma outra fonte, que é Luciana dos Anjos, que defende reencarnações femininas, mas a lista de Luciana não bate tanto quanto a de Arnaldo, tem algumas divergências pequenas, mas tem divergências. Então, mas eu digo o seguinte: se as listas que estão aí na praça têm mais a possibilidade de ser verdadeira, é de Arnaldo. Porque a outra que põe Chico, foi Kardec, foi Francisco de Assis, foi Jean Rus, foi João Evangelista, meu amigo, sinto muito. Sinto muito. Quer ver negócio interessante? No livro A Caminho da Luz, o Emmanuel vai citar Francisco de Assis e vai citar Kardec. Você lembra disso? São dois trechos lá, dois tópicos, ele cita um e cita o outro. Agora eu te pergunto uma coisa interessante, Bruno. Por que que o Emmanuel não falou que o Kardec era Chico de Assis reencarnado nessa obra? Por que que não falou? Ele não está destacando personagens? Isso não era importante dentro do contexto? É claro que era. Por que que ele não falou? Simples, porque não é. E aí o que a gente tem, todas as fontes que a gente possa trabalhar, tem lá, João Evangelista reencarnou como Francisco de Assis. No meio não tem ninguém. Na lista dele tem uns três. Jean Rus reencarnou como Kardec. Na lista deles tem quatro. E aí como é que fica? Paulo, eu queria colocar um argumento para você aí, mas vou te explicar porque eu não aceito, né? A gente podia também asseverar que o Chico Xavier encarnado aqui no Brasil, há aquelas mensagens que o Leon Denis recebeu do espírito Allan Kardec na obra O Gênio Céu e o Mundo Invisível. Mas hoje, perante as pesquisas, Paulo, eu não reconheço aquelas comunicações como sendo de Allan Kardec. Então a gente deixa elas de stand-by. Eu tenho até um e-book, o título Allan Kardec e as suas manifestações póstumas. Sabe quantas mensagens que eu achei? E aí tem que ser aproximado, porque tem umas coisas que não ficam muito definidas, tá? São 177 mensagens. Dessas mensagens, 45
são mensagens dadas pelo espírito de Allan Kardec depois do nascimento de Chico. Tem a de Leão Denis, nós podemos questionar, tudo bem. Mas e as mensagens de Zilda Gama? Vamos questionar todas? Tem uma mensagem especificamente citada no livro da Zilda Gama, aquele livro Diários Invisíveis, não é isso? Eu acho que é Diários Invisíveis. E essa mensagem, Bruno, ela foi recebida na França, em 30 de março de 1924. E nessa mensagem, Kardec diz que estaria se preparando para reencarnar. E aí, como é que fica? Jogando fora? Paulo, deixa eu lhe colocar outra que eu tenho certeza que você sabe. Eu tenho a obra do médio português Fernando de Lacerda, Fernando Lacerda, que Fernando Lacerda. recebe uma comunicação do Sim, espírito Allan sim. Kardec, né? Pois é, ué. Então não tem jeito. Então, Aí vem, entendeu? Porque espírito de pessoa viva pode comunicar? Claro. Não pode? O cara pode defender essa tese, não pode? Mas para que ocorra a manifestação do espírito de uma pessoa viva, existem condições. Do jeito que nós estamos aqui, eu conversando com você, eu não tenho como manifestar encanto algum, porque eu estou em atividade aqui. Se eu dormir e um cara me invocar, está arriscado eu ir e manifestar lá. Então eu preciso estar num estado de emancipação da alma, que ocorre no sono e no êxtase, talvez no sonambulismo. Então, nesses estados eu posso ir. Mas se acontecer, por exemplo, eu estou aqui conversando, alguém me invocar e eu atender, você pode saber. Você fala assim, o Paulo dormiu na cadeira, cara. O que está acontecendo? Eu vou ficar parado aqui sem falar nada. Porque aonde está o meu pensamento, está meu espírito. Porque o pensamento é a faculdade do espírito. E não tem jeito, ele está em dois lugares ao mesmo tempo. Então, Paulo, foi ótimo você falar isso, porque no movimento espírita eu tenho amigos que asseveram, viu, que o César Pérez seria a reencarnação de Leopoldo Cirne. E tudo aconteceu igual. César Pérez teve na Casa dos Humildes agora e demonstrou que o Leopoldo Cirne tem comunicações como espírito para o Divaldo, para o sim. Chico. Aí o pessoal, você veja bem, os devaneios, vieram com essa tese. Não, mas ele Então, pode ter se desdobrado e se comunicado com o Chico e com o Divaldo. Quer dizer, é devaneio. Vamos botar o pé no chão, viu, Paulo? e outra coisa, Bruno, eu estou falando aqui, não é de achismo, não. Eu estou falando porque tem uma pesquisa, está no meu site, manifestação de espírito de pessoas vivas, em que condições elas acontecem. Então, eu tenho uma pesquisa em cima disso. Não é achismo. Vamos adiante. Mas, Paulo, você aqui, eu vou apertar você, viu? Amizade e amizade, não é? Entrevistas à parte, né? Foi muito bom você fez um passeio aí sobre a pesquisa do Weimar, a do Arnaldo Rocha, mas a minha pergunta inicial eu quero a resposta, né? Você reconhece que houveram pessoas sérias que acreditaram nessa tese, né? Não, isso sim. Pra você ter ideia, Bruno, quando eu comecei a escrever esse Kardec e Chico dois Missionários, eu tinha conversado com o Richard Simonetti e ele não aceitava a tese. Ah, Aí o pessoal ficou tão pressionando que ele mudou de ideia, cara. Aí eu tirei do livro, mudou de ideia. Só para você ter ideia. Como que é a coisa, a pressão psicológica, meu, né? meu amigo, eu acreditava na tese e desembarquei há muito, estudando tua pesquisa e a de outros, adulteração da Gênese. A Luciana Faria diz até em vídeo. Eu fui o primeiro a gravar um vídeo, só que eu não tenho a expressão grande no movimento espírita, não tenho o tamanho que esse povo tem. Tudo caladinho, não acreditam mais na adulteração, mas não dão depoimento, né? Mas, Paulo, quando a gente toca na questão da tua pesquisa, Chico Xavier é uma alma feminina, você sabe que vem aquela pergunta que é pule de 10, né, Paulo? Todo mundo vem logo, mas essa coisa de alma feminina, como explicar a expressão alma feminina se a gente sabe, Paulo, que o espírito, em essência, não tem sexo?
Bom, você sabe que eu fiquei muito preocupado com esse questionamento. Tanto que eu respondo ele no livro. Uma das primeiras coisas que eu falo na palestra, quando eu falo do livro, é isso. É a primeira coisa que eu falo. Então, eu vou ler literal igual está lá, só para você ter ideia como é que a coisa é. Certamente, poderão surgir os questionadores de plantão dizendo que na doutrina não existe alma feminina. De fato. Mas lhes pedimos não tomarem a expressão ao pé da letra, porquanto, dentro do que queremos apresentar, ela tem o significado de psiquismo feminino. Só isso. Mas você sabe que o pessoal é recorrente nisso, né? Paulo, eu posso dizer uma coisa, o que você também pensa assim. Rapaz, as pessoas entendem e dão uma de doida, né? Fazem de conta que não entendem. Isso aí não é nada, Bruno. Pior é quando a pessoa critica o seu trabalho sem ter lido. Às vezes eu acabo de postar um texto lá no Facebook, por exemplo, 2 minutos depois tem um cara questionando. Quer dizer, não dá tempo de ter lido nada, cara. Nem o título direito o cara já está falando. Então, por exemplo, você está lá, o título, alma feminina, mas por que o Paulo está falando alma feminina? Vamos ver aqui. Você vai, eu vou dar a resposta. Por que eu estou chamando de alma feminina? Então o cara já critica de antes. Então esse que é o problema. E como já está prevendo isso, eu vou colocar lá para explicar, porque deixar muito claro. Claro que não tem. Agora, uma coisa. Quer ver que interessante? Eu não lembro a questão, mas lá no livro dos Espíritos, vai falar que os espíritos não têm sexo, pode nascer homem ou mulher. Ok? Se o meu espírito pode nascer homem ou mulher, então eu vou te dizer uma coisa bem simples, Bruno. O espiritismo é duplo. Porque se não fosse, não tinha como eu ser homem e mulher ao mesmo tempo, não, em situações e encarnações diferentes. Aí o que Kardec vai falar no artigo? Paulo, deixa eu melhorar a expressão. Duplo tem a dupla condição, né? A dupla condição da Sim, masculinidade ou e da feminilidade. feminilidade, né? Aí você pega, ó, você pega Jung, o que o Jung fala? O Animas e ânima animos. e o. Animas e animos, né? É isso aí, ué. Tá na consciência. Então vamos lá. Na Revista Espírita, se não me falha a memória, do ano de 1866, há um artigo cujo título não estranhe, tá? As mulheres têm alma? Perfeito. Você lembra desse artigo? Lembro. E Kardec vai falar mais ou menos assim, que nós, como espíritos, acabamos sendo influenciados pelo corpo biológico que nós estamos habitando no momento. Então, tem um certo tipo de pradão que o homem comporta e a mulher um certo tipo de pradão. E você vem, aquilo incorpora no seu psiquismo e você volta para o mundo espiritual com aquilo. Quando você volta na nova encarnação, aquilo que você levou, você traz de volta. Beleza? Aí o Kardec vai completar assim, que pode ocorrer que um espírito venha em várias encarnações na mesma polaridade. E várias, eu não defini se é 10, se é 20, se é 5, eu não falo quanto. E aí, o que acontece? Então, ele fixa muito com o psiquismo dentro do sexo, mas, pô, ele vem em várias encarnações como uma mulher. Só para a gente, a linha de raciocínio. Aí, lá na frente, por necessidade evolutiva, ele fala assim, não, eu vou voltar agora como homem. Então, quer dizer, ele vai nascer como homem, vai ter um sexo biológico como homem, mas o psiquismo dele vai ser o quê? Feminino, do sexo que ele teve muito tempo nele. Isso vai desvanecer ao tempo, nas várias encarnações, vai desvanecer, vai acabar sumindo, mas nas imediatas não tem como, isso não tem como segurar. E Kardec completa. Isso explica, olha aqui a expressão que eu vou usar, as aparentes anomalias que a gente vê na sociedade. Perfeito. Aparente anomalia. Paulo, não sei se você se lembra, o doutor Jorge André tem uma obra, As Forças Sexuais da Alma, que ele disse que pode haver uma encarnação ou outra que fuja desse padrão, mas o espírito passa uma fieira de reencarnação na masculinidade
E uma fieira de reencarnação na feminilidade, né? Sim, e se isso ocorre, Bruno, quando você muda de sexo biológico por questão evolutiva, o sexo anterior fica em você, cara. Não tem como te Todo o apagar ele. arcabouço permanece. Acabar. Mas, meu amigo, veja bem, há algum caso na tua pesquisa, não é, que fique clara a condição do psiquismo feminino em Chico Xavier? Há algum caso? Ô, Bruno, tem um livro que eu acho um caso muito interessante. O título do livro é Chico Xavier e o Plantador de Cebolas. A autoria dele é Tarsis Bastos. Ele é um jornalista da Rádio Sete Colinas de Uberaba. E quando o Chico estava completando os 50 anos de mediunidade, por volta de uns 150 livros psicografados, a rádio deu a tarefa para ele de fazer um especial para o Chico e queria que ele entrevistasse o Chico. Aí, beleza, arrumou, foi pesquisar, assim, tipo, agora vou entrevistar o Chico. Mas quando ele chega lá na casa do Chico, eles não deixaram o cara nem entrar no portão, cara. Vamos dizer assim. E aí ele tem que voltar para cá e ficou, meu Deus, o que que eu vou arrumar? Aí o que que ele fez? No grupo que estava lá, que ele andou conversando, tinha uma senhora. Ele nem fala o nome dessa senhora, mas tinha uma senhora que foi muito simpática com ele. E ele pensou assim: você sabe o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pergunta, escrever uma pergunta, vou arrumar um gravador, vou levar para essa senhora e pedir para ele levar para o Chico. Leva a pergunta, o Chico liga o gravador, responde, ela me devolve. Eu não preciso de estar lá para entrevistar pessoalmente. Deu para entender? Dito e feito. Ele fez isso, e aí o que aconteceu? Passado um tempo, chega um grupo de pessoas na casa deles, falou assim: ó, o Chico quer conversar com você. Ué, que isso? Comigo? Aí você, cara, eu vou, mas que vou mesmo, né? E aí, ele foi pensando no caminho. Olha, na hora que eu chegar lá, eu vou fazer certas perguntas que não está no script. Inclusive, ele vai falar literalmente: lembrei-me das sortes das piadinhas ditas à meia boca nas esquinas de Uberaba, sugerindo um lado homossexual do Chico. Então, ele está preparando para fazer a pergunta para o Chico. Bom, quando ele chega lá, o Chico começa a ler a resposta, a resposta à pergunta que ele fez, que é, afinal, a pergunta era muito simples. Chico, afinal de contas, quem é você? E num certo momento ele vai falar assim: olha, você vê que as coisas estão na sutileza das falas, tá? É muito importante isso que ele vai falar. Aqui eu vou ser literal mesmo, tá? Então, Chico respondendo para ele, dentro das várias coisas que estava lendo. Então, presta atenção, o detalhe daqui, sabe por que é, Bruno? Que o Chico vai responder uma pergunta não feita. Estava só na mente do cara. Só na mente do cara. Ele ia perguntar, o Chico já chegou, já estava respondendo, já estava com a resposta pronta. Olha para você ver. Então, o Chico vai dizer assim: esclareço ainda a você que pertenço morfologicamente ao sexo masculino. E, e qual ocorre com as pessoas que sentem e pensam sobre as próprias responsabilidades, psicologicamente têm meus conflitos naturais. E aí? Por que morfologicamente? Psiquismo ali no corpo que No diferente corpo, no do corpo seu dele aqui ego. é macho, é de homem, mas é o psiquismo. E aí o Tarsis Bastos fala assim: eu engasguei. Ele respondera tudo que eu queria perguntar. Eram respostas completas, sem contar, presta atenção no que ele vai falar. O sutil tapa de pelica, e põe entre aspas, ao abordar de forma tão esclarecedora a questão de sua sexualidade, seu esforço em vencer as suas tendências animalizantes e ainda sua condição de pessoa feliz no celibato. E aí? Deu para entender? Então, na resposta, o jornalista entendeu que ele estava falando da homossexualidade dele. Perfeito.
A gente tem que pegar os detalhes que são importantes, Bruno. Quando ele disse lá o seguinte, que corria nas esquinas de Uberaba, sugerindo um lado homossexual do Chico, por que isso? A maneira do Chico falar, a maneira do Chico gesticular, talvez a maneira do Chico andar, trazia para as pessoas que não conheciam a ideia, ó, que cara é homossexual. Então tá aí a prova que o psiquismo dele era feminino, porque todo mundo o via como tal, embora nunca foi. Embora ele nunca foi homossexual. Paulo, Nunca. isso é importantíssimo. Veja bem, e se fosse? A última pergunta que eu escolhi para te fazer aqui, vai completar essa, vem de uma jornalista que o Chico consegue captar até o pensamento dela e dar uma resposta, deixando claro aqui, nem eu, nem Paulo, a gente tem nenhum live de homofobia, assuntos de Maravilha. alcova não nos interessam. Sim. Agora, o que a gente tem que se ater é a verdade. Você não pode, da mesma forma, taxar, falar da sexualidade de Chico, onde você relatou tão bem, o Chico teve uma vida celibatária, canalizou toda essa energética para a sua produção espiritual. Mediúnica. Eu vou fechar isso com uma pergunta para ti, para isso ficar bem ratificado, porque você disse que o Chico usou a expressão que eu achei muito curiosa. Eu quero te perguntar na última pergunta da entrevista. Mas, Paulo, me diga uma coisa. A gente falou do doutor Weimar, pessoas respeitáveis, né, que acreditavam na tese. Da mesma forma, agora eu te pergunto: houveram amigos que percebiam claramente o psiquismo feminino do Chico Xavier? Sim, claro. E o volume deles aí é significativo. O próprio Arnaldo Rocha, o Divaldo, a Dora Encontre. Então, nós temos nomes de destaque no movimento espírita: Jorge Rizini, o Rainieri, o Wagner da Paixão, o Luciano dos Anjos, doutor Américo Domingos, Arnaldo Rocha, falei, Divaldo também, Guiomar, enfim, Sueli Caldas também. Então, nós temos várias pessoas de destaque no movimento espírita que o viam como alma feminina. E uns até diziam, por informações que eles tiveram, que o Chico havia dito de que aquela era a primeira encarnação dele como homem. E aí, ó, fecha tudo. A pesquisa fecha. Não fica ponto solto. Então, é uma coisa muito séria isso. Bom, vamos lá. Paulo, você é autor da obra A Alma dos Animais, já. Vou trazer os nossos irmãozinhos aqui para a conversa sobre a sexualidade do Chico, né? Olha o que é um pesquisador. Paulo, você conseguiu comprovação até trazendo os animais para a tua tese, né? Paulo Neto, uma vez você me falou, isso não me fugiu nunca da memória, né? Um caso com a cachorra boneca. Eu acho esse caso assaz comprovador dessa psicologia feminina. Você podia contar de novo aqui, de novo para mim, para o pessoal aqui, Paulo. Até que não é um caso muito grande, não, mas interessante. Inclusive, já deixo para quem interessar. No YouTube você acha esse caso, tá? O Chico e a Boneca, vocês vão achar esse vídeo, é um vídeo pequeno. Bom, o que não ficou muito claro para mim, Bruno, é o seguinte: essa cachorrinha boneca, se era do Chico ou se era de vizinho do Chico, porque nós temos as duas vertentes, tá? Não sei. Aí eu não sei. O que eu sei e que dá para ver no vídeo é a festa que a cachorrinha fazia quando encontrava no Chico. Pulava no colo do Chico, beijava o Chico e lambia o Chico todo, aquele negócio todo. E todo mundo que tem cachorro cisma de conversar com os cachorros. E esses cachorros respondem para ele, não é isso? Então, o Chico faz uma pergunta para a boneca seguinte: e as pulgas? Aí a boneca responde. Aí a boneca responde: tá doendo as pulgas, mamãe? Tira as pulgas para mim. Aí eu te pergunto: por que mamãe, não papai? Exatamente. Reminiscência, né? Reminiscência, não tem jeito. É igual eu sempre falo e eu comentei com você: o Chico era pessoa assim, ele não pensava as coisas para fazer. Vinha naturalmente, assim, para ele. Ele andava de braço dado com o homem, cara. Lá atrás, naquele década de 50, 70, aquilo era absurdo.
Entendeu? Mas ele fazia numa boa, sem estar preocupado com o que os outros pensaram, deixou de pensar, ele não estava nem aí. Agora, o que ele fez que ninguém faz no momento é a dedicação dele. Está para nascer outro Chico para fazer igual. Pois Está é. para nascer outro, com certeza. Dedicação à causa, às outras pessoas igual ele, sinto muito, não vejo mesmo. No movimento nosso não tem, não. Paulo Neto, houve alguma fala do Chico, em algum momento que ele se pronunciou assim, de que não era machão? Aí nós vamos encontrar um outro vídeo. Outro vídeo recente que foi postado no YouTube também. Esse vídeo tem um depoimento de Branca Maria Gomes Martiniano, que era amiga Chico. Então, num certo momento, ela vai dizer que o Chico havia dito que o pai dele não gostava muito dele. Aí agora fala de Chico, pessoal. Meu pai queria um filho machão, mas eu nunca fui machão. Então, nós temos fala do Chico, admitindo não ter o caráter de homem, assim, né, que ele tem, e que ele tinha as tendências femininas. Então, voltando àquela situação, as coisas fecham, se encaixam. Então, não sobra ponto solto para lá nem para cá. Tudo bem conectado. Então, é assim, é o que eu disse. Já disse várias vezes. Essa, para mim, na minha opinião, Bruno, tá? Só essa pesquisa que está nesse livro, Chico, uma alma feminina, é suficiente para demonstrar que Chico jamais foi Allan Kardec reencarnado. Perfeito. Paulo Neto, vamos lá. Agora é a última pergunta dessa entrevista, não é? É um caso similar ao que você citou, mas eu queria, Paulo, que a última pergunta fosse essa, que eu reputo a tua resposta, não é? Que vai na linha do que você já respondeu, como muito importante, até pela seriedade da pesquisa e do pesquisador, não é? Você comprova na tua pesquisa que era sim uma alma feminina. Não é? Ele falou que teve num corpo morfologicamente diferente pela Sim. fieira da reencarnação, seus conflitos, não é? Mas era um celibatário, não é? Paulo, certa vez o Chico foi entrevistado por uma jovem jornalista e como todo mundo fala boca pequena, você sabe disso, você é em Minas, ela querendo perguntar, Chico, você é homossexual, mas ela não perguntou. E aí vem a mediunidade extraordinária desse verdadeiro apóstolo do Cristo, né? Ele capta o pensamento da moça e ele dá aquela resposta, né? Minha filha, eu sou virgem de homem e de mulher, atestando que ele não era homossexual. E eu queria perguntar isso, Paulo, toda essa tua comprovação da alma feminina, mas o Chico Xavier não era um homossexual. É isso, Paulo? Com certeza. Inclusive, assim, quando eu estava elaborando o livro, eu não tinha colocado essa questão. Mas diante que comecei a perceber que as pessoas estavam assim, o Paulo está falando que o Chico é homossexual. Aí eu tive que criar um capítulo para explicar isso. Agora, eu consegui uma opinião para mim é muito importante. Essa opinião é de Célio Allan Kardec de Oliveira. Ele é frequentador de um dos centros mais tradicionais de Belo Horizonte, que é o Centro Oriente. É o escritor também, palestrante, cara assim, gente fina. Então ele me disse isso, ó. Morei vários anos em Uberaba, jamais ouvi insinuações sobre atividades sexuais do Chico. Fim de papo. Bom, isso tudo a bem da verdade, né? E se ele fosse, não mudaria Não nada. daí, Você nada, tem que absolutamente ser nada. Nada. verdadeiro. Verdadeiro. Ele não foi. Né? Sim. Paulo Neto, querido, olha, eu antigamente eu não fazia, Paulo. Quando tinha o quinto sábado ou quinto domingo, eu descansava. Mas agora não, eu estou sempre convidando um amigo ou outro e você está aqui no grupo, viu? Vamos conversar Maravilhoso. sobre outros temas. Quem sabe até sobre os Sim. animais. O Paulo
meu amigo, como eu sempre faço com todo mundo, né? Você tem a primazia da prece final. Ô, Bruno, a gente tem que pedir a Jesus, nosso mestre amado, que possa nos amparar, para que a gente possa realmente tornar espíritas de verdade. Aquele espírita preocupado com o fora da caridade e nossa salvação. E largarmos essas brigas, essas polêmicas de lado e concentrar neste trabalho a favor do próximo. Então, vamos pedir a Jesus que dê a cada um de nós a força necessária, a intuição necessária para cumprirmos essa meta. Que Jesus seja conosco hoje, agora e sempre. Bem, meus queridos irmãos, encerramos aqui essa entrevista séria, substanciosa, né? Entrevista tão importante. Quero dedicar esse programa ao espírito imortal da minha mãe Eva, no plano espiritual. Minha mãe, te amo, não te esqueço. Paulo Neto, um abração. Paulo, me lembro muito de você. Quando eu te entrevistei na pandemia, você se lembra, você me mandava fotografias do estádio do Atlético Mineiro, né? Sim. Como é que foi aquilo, aquele encaixe daquele estádio ali, Paulo? Olha, foi uma obra extraordinária. Assim, como eu gosto muito dessa parte de construção e engenharia, aí eu acabei descobrindo, Bruno, que várias pessoas gravavam o vídeo da evolução da construção e postavam no YouTube. Ô, cara, olha um, olha outro, eu ficava todo dia, eu tinha que olhar. Então, o que é fantástico nessa obra do Atlético? O estádio, na verdade, foi construído fora, lá foi montado igual um quebra-cabeça, ou um Lego, Só. peça a peça. Eu falei assim, meu Deus, como que tá a engenharia? É impressionante, cara. E fora o volume de terra que eles tiveram que colocar, porque era uma espécie de uma carteirazinha, eles tiveram que nivelar a quantidade de terra que colocar, e daí que começar, traz a peça daqui, traz de lá, monta a arquibancada, monta o telhado, monta... Cara, fantástico, como obra de engenharia, fantástico. Lindo que ficou o estádio, de vez em quando a gente passa por lá de lá, a posição que ficou dentro da Via Expressa aqui é bonita porque você enxerga o estádio, você está vindo de Contagem para Belo Horizonte, aquele enorme, imponente, bonito, lindo, lindo, lindo. Muito bonito, cara. Show de Pois bola. é. Paulo, como eu não sou besta nem nada para ficar bem com todos os mineiros, viu? Ontem eu terminei o programa com o Leonardo Marmo falando sobre a Raposa e o Cruzeiro, né? Eu Cruzeiro. termino hoje aqui falando do Exatamente. estádio do Galo, né? Gregos e troianos aí. Paulo, um abração, viu? Falou, Bruno. Eu Tamo junto, agradeço. Tamo junto, se Deus tamo quiser. junto.